Mais uma vez, estou aqui a segunda vez. Para mim foi muito bom que eu voltei a estudar esse tema, que eu tinha me acomodado um pouquinho, né? E como o Robson falou, eu trabalho há algum tempo com isso, mas se eu for ver literatura, tem 10 anos que começaram a falar do neutrófilo associado ao tumor. Então, o assunto é bem novo mesmo, é bem recente. Então, antes de falar do neutrófilo, vou falar rapidamente como é que ocorre a resposta hemodinata. Aqui é um exemplo clássico, quando a gente tem uma infecção com patógeno, a gente tem uma lesão tecidual, um corte, né? E quando essa barreira aqui da pele é rompida, imediatamente a gente vai ter uma invasão aqui por bactérias. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. E assim que ocorre essa invasão, essas bactérias começam a entrar no tecido, o próprio tecido vai sinalizar, os macrófagos residentes também vão sinalizar, até que o vaso mais próximo vai perceber que tem uma coisa errada acontecendo. E vai sinalizar, então, para os neutrófilos, aqui eu vou me referir somente aos neutrófilos na aula de hoje, e esses neutrófilos vão migrar e vão dar combate a essa bactéria aqui no caso. Então, como falei, o vaso é muito importante nesse processo, e quando o neutrófilo começa o seu rolamento através das selectinas, e depois ele adere através das integrinas, para depois passar pelo vaso e ir ao encontro dessas bactérias, ele vai se tornando ativado. Isso é muito importante, porque além da migração dele, ele tem que aumentar o tempo de vida dele e tem que se preparar para o que ele vai encontrar pela frente. E como foi mostrado semana passada, o Fernando Cunha também mostrou esse esqueminha aqui, bem interessante, onde é descrito quais são os principais mecanismos de killing que o neutrófilo pode usar para combater um patógeno. Então, a gente tem a fagocitose, que é o mecanismo clássico, que a gente vê, acho que no segundo grau, no colégio, onde ele fagocita o patógeno, e uma vez fagocitado, esse patógeno vai receber uma série de enzimas citotóxicas, grânulos, espécies ativas de oxigênio, que vão levar à sua morte. A gente tem a degranulação, onde o neutrófilo simplesmente vai jogar grânulos citotóxicos desse patógeno, e hoje em dia já está bem descrito, vocês vão ver melhor na aula seguinte com o Robson, a liberação das armadilhas extracelulares neutrofílicas. O neutrófilo é capaz de jogar o seu DNA para fora, seja nuclear ou mitocondrial, não vou entrar em detalhe aqui sobre isso. E dentro desse DNA tem uma série de enzimas, tem elastase, pode ter mieloperoxidase, e que vai ser uma armadilha para capturar esse patógeno, e esse patógeno vai ficar preso dentro dessa armadilha e vai sofrer sua ação e morrer. Agora eu estou falando aqui com vocês da ativação da imunidade inata, da ativação do neutrófilo quando a gente tem um patógeno. Mas quando que vai ocorrer a ativação sem patógeno? Eu sei que hoje em dia, no curso de imuno, o pessoal mais novo, né, já escuta falar dos dumps. Na minha época, só existiam os pumps. O que são os pumps? São os padrões moleculares associados a patógeno. O LPS, por exemplo, a bactéria gram-negativa, que vai ativar o receptor Toll-like no fagócito. E o que seria o DUMP? Seria um padrão molecular associado ao dano, no caso aqui, danger, que pode ser liberado por células em situação de estresse ou simplesmente aquelas células que sofrem necrose, que se rompem e que vão liberar moléculas que normalmente estariam dentro dela e passam para o meio extracelular. E quando isso acontece, o nosso corpo entende que tem uma coisa errada acontecendo e a inflamação é ativada. Agora, por que eu vou ter uma inflamação ativada num processo desse que não tem patógeno? A resposta hoje em dia é bem clara. Inclusive, na sociedade, nos congressos de inflamação, a gente entende que o processo inflamatório vai muito além de dar combate a um patógeno. Porque a inflamação, uma vez ativada aqui, a gente tendo todas as etapas da inflamação, a gente tendo a inflamação aguda, a inflamação crônica, a gente tem a última etapa que é a resolutiva, em que a gente vai ter o reparo tecidual. A gente vai ter o reparo do que aconteceu aqui de dano nesse tecido. E isso tudo se a inflamação correr bem, é claro. Nem sempre isso acontece. Agora eu falei, então, de a inflamação associada a um patógeno, agora eu falei sem patógeno, mas o que isso tudo tem a ver com o tumor?
O tumor, a partir do momento que a gente tem a iniciação, ou seja, tem o dano, um DNA, ele começa a proliferar, a massa tumoral começa a crescer, ele por si só ele já libera dumps, aquele padrão associado ao perigo. Ele pode liberar de uma célula saudável ou simplesmente células daquele núcleo dele que começam a receber menos aporte de oxigênio, nutrientes. Mesmo ele conseguindo se virar bem, algumas células podem morrer e liberar esses dumps. Outras células tumorais, mesmo viáveis, também liberam dumps. Ou seja, a massa tumoral acaba levando à ativação da inflamação. Além disso, o que pode agravar são processos de radioterapia e quimioterapia, levando à morte dessas células que também vão liberar dump. Ou seja, a gente pode ter um processo, uma resposta inflamatória ativada tanto pela massa tumoral que está crescendo, ou ainda mais estimulada pela quimioterapia e radioterapia. E se eu tenho dumps liberados, aqui nesse exemplo tem outras células do sistema imune, mas eu queria dar destaque ao neutrófilo. Então, o neutrófilo vai em direção àquela massa tumoral. E como a Sandra mostrou bem, antigamente a gente pensava na massa tumoral como com uma visão reducionista, somente composta por células tumorais. Hoje em dia a gente sabe que esse tecido é muito mais complexo. A gente tem uma série de células que coabitam com a célula tumoral, inclusive as células do sistema imune. E eu vou destacar aqui o neutrófilo, no caso. Aqui é uma revisão bem legal, quem se interessar por ela, que fala desde da iniciação do tumor até, aqui no caso, a proliferação e depois a metástase. E nessa revisão, eles colocam o que vai acontecendo ao longo do tempo. No início dessa iniciação, a gente vai ter uma resposta tumoricida. E ao longo do tempo, a gente vai ter uma tolerância imunológica dessa massa tumoral. Agora, por que isso acontece? A gente pode entender, pode ter duas visões diferentes. A gente pode ter uma visão assim, personificando o neutrófilo, falando que o neutrófilo, quando ele começa a ver que aquela massa tumoral está crescendo, tem liberação de dumps, ele vai para lá para combater o tumor e, como um soldado burro, então corrupto, ele é enganado e muda de lado. Essa aí seria uma versão mais simples, né? Personificando esse cara aí, o neutrófilo. Ou então a gente pode entender que o neutrófilo tem uma programação bem simples. Ele é programado para ir para lá, como a Sandra até comentou na aula dela, mas chegando naquele microambiente vai ter uma série de moléculas que vão ativar outra programação nesse neutrófilo. Esse neutrófilo, ao invés de combater o tumor, começa a liberar uma série de moléculas que vão favorecer o seu crescimento, metástase, e vai deixar cada vez mais de ter essa resposta tumoricida. Isso aqui tudo também acontece para macrófago, tá, gente? Eu tô falando aqui mais de neutrófilo, porque é o tema da aula de hoje. E esse esqueminha aqui é bem interessante também, que ele mostra duas causas de iniciação do tumor. A gente tem aquelas clássicas, como radiação, que vão levar dano direto ao DNA, que vai levar a uma iniciação ao processo de carcinogênese, vai levar a tumorigênese também, de uma forma independente de inflamação. Agora a gente tem outras situações, como inflamação induzida por cigarro, álcool, dieta, que vai fazer com que tenha uma inflamação constante. Na obesidade, por exemplo, que a gente estuda bem, tem aquela inflamação crônica de baixo grau. Então, essa inflamação o tempo todo acontecendo, aqui tem outras inflamações, outros processos inflamatórios. A gente tem aquilo que o professor Franklin Runjanek coloca muito bem, que seria o neolamarquismo. Aqui vai o lado do biólogo falando. O que seria o neolamarquismo? Você fica o tempo todo incomodando aquela célula que está bem. Vamos pensar no melanócito. Fica o tempo todo aquele processo inflamatório, aquele estresse oxidativo. Chega uma hora que você vai forçar uma lesão, vai forçar uma alteração no DNA, vai forçar uma iniciação tumoral. Então, a gente tem essa carcinogênese aqui acontecendo por um processo inflamatório. Então, vejam bem, a gente vai ter uma independente de inflamação e outra que é dependente de inflamação. Em comum, quando a gente já tem a iniciação do tumor, quando já tem a massa tumoral estabelecida, a gente vai ter inflamação crônica.
Por que inflamação crônica? Porque essas células vão chegar constantemente no tumor. Quando eu falo tumor, eu estou me referindo à massa tumoral já estabelecida. Só que elas vão chegar lá e, com o tempo, vai deixar de acontecer aquela resposta tumoricida. E elas passam a atuar em prol do tumor. Então, aquela massa tumoral passa a ter aquele constituinte imune junto com ela. E qual o papel do neutrófilo? Eu já antecipei aqui, falei um pouquinho do neutrófilo nessa história toda, mas qual seria o papel dele na tumorigênese? Aqui eu falei por alto da iniciação, mas o que interessa mais aqui é a tumorigênese. Esse artigo aqui, ele é de 2005, antes de se falar em neutrófilo associado ao tumor. O que ele mostrou? Que em melanoma, os pacientes que tinham uma quantidade maior de neutrófilo circulante possuíam uma sobrevivência menor. Ou seja, quanto mais neutrófilo, menos elas sobreviviam. O que isso queria dizer? Nesse momento aqui só foi mostrada essa informação. Daqui a pouquinho eu vou discutir o que isso representa. Mas a conclusão é, quanto mais neutrófilo circulante, menor a sobrevivência dos pacientes com melanoma. Isso em 2005. Aqui, em 2009, saiu outro trabalho mostrando que quando... isso aqui foi material de biópsia de carcinoma renal. Que quando se observava neutrófilo dentro dos tumores, intratumoral que a gente chama, a taxa de sobrevivência desses pacientes era menor. Quando não se observava neutrófilo nessas biópsias dentro do tumor, a sobrevivência era maior. Ou seja, foi mais um trabalho aqui mostrando que o neutrófilo pode estar associado a esse crescimento tumoral, possivelmente a metástase, todo o risco que ele leva. Aqui um outro trabalho falando de linfoma, isso aqui, na verdade, foi uma coleta de banco de dados e que eles analisaram a elastase neutrofílica. A elastase neutrofílica ela está presente nas NETs, está presente em qualquer resposta citotóxica que o neutrófilo pode dar. E como é neutrofílica, ela acaba sendo um marcador de neutrófilo. Então, nesse trabalho aqui já estou em 2018. Aqui eu passei um pouquinho no tempo, mas ele está mostrando a mesma coisa que os trabalhos anteriores. Ele mostra que quanto mais elastase neutrofílica, nesse trabalho aqui eles pegaram dados de 4 bancos de dados diferentes, eles viram que quanto mais elastase neutrofílica, menor a taxa de sobrevivência em pacientes com linfoma. Ou seja, a elastase neutrofílica também está ligada a essa menor sobrevivência nesse tipo de câncer aqui, que é o linfoma. Então, acho que eu convenci vocês que tem uma relação de neutrófilo com a malignidade do tumor. Mas será que só existe neutrófilo pró-tumoral? Eu estou falando aqui do neutrófilo associado à malignidade maior do tumor. Esse trabalho aqui, 2016, isso aqui já se falava em neutrófilo associado ao tumor. Eu estou viajando um pouquinho no tempo, indo e voltando, parecendo Dark. Já viram Dark? Vale a pena, propaganda aqui. O que esse trabalho mostra? Ele pega duas populações de neutrófilo. A gente tem a CD16-RAI, CD62-DIN. CD62 é L-selectina. E ele vê que aqui tem controle. Isso aqui é a amostra de carcinoma escamoso de pescoço. Isso aqui ele pega do plasma. Ele vê que os pacientes com esse carcinoma, eles têm essas populações distintas de neutrófilo. Esse CD16-GIN, CD62-RAI, CD16-RAI, CD62-RAI e o CD16-RAI e CD62-GIN. São 3 populações. Não vou entrar em detalhe o que é RAI, GIN, mas tem uma população distinta. E o que ele mostra? Que quando você tem... Aqui, mais uma vez, falando em sobrevivência, tá, desses pacientes. Ele mostra que quando você tem essa população aqui aumentada, o CD16-RAI, o CD62-L-DIN, que seria essa populaçãozinha aqui para baixo, o final do rabicho, isso aqui é um gráfico de histometria, para quem não está acostumado. Então, ele vê que quando tem um aumento dessa população, o percentual de sobrevivência aumenta. Ou seja, ele está mostrando que existe uma população de neutrófilo, que seria esse rabichinho aqui,
que está associado a um maior percentual de sobrevivência. Ou seja, ele está mostrando aqui que tem um neutrófilo que leva talvez a uma diminuição de metástase e de alguma forma leva a uma diminuição da malignidade desse tumor. Aqui são 2 trabalhos, não coloquei resultado, eu diminuí bastante a apresentação em relação à apresentação do ano passado, só para mostrar que em outros tipos de tumores, também aqui carcinoma coloretal, aqui carcinoma gástrico, também tem aqueles neutrófilos que podem levar a uma diminuição dessa massa tumoral. Então, existe um neutrófilo que seria antitumoral, o que era de se esperar pelo que eu comecei falando na aula. Então, fica essa pergunta. Então, tem 2 tipos distintos de neutrófilos. Aí vem esse trabalho aqui em 2010 do Frindler, que fala exatamente isso. Ele diz que tem 2 tipos de neutrófilos associados ao tumor. Tem o N1 e o N2. Aqui ele faz a analogia até com M1 e com M2. Daqui a pouquinho eu vou falar que tem uma diferençazinha quando a gente fala em neutrófilo associado ao tumor. O que ele faz nesse trabalho? Isso aqui ele trabalhou com mesotelioma. Ele vê que quando ele depletou, ele tirou neutrófilo do camundongo. Isso aqui foi com camundongo, foi em vivo esse ensaio. E induziu esse tumor. Ele viu que quando ele depletou neutrófilo, que esse grupo aqui é LYCG, é DEP, neutrófilo depletado, ele viu nesse gráfico aqui que isso aqui foi via intraperitoneal que ele deu. Ele viu que tinha uma tendência à diminuição do crescimento do tumor, mas não viu diferença. Agora, quando ele deu um antagonista do TGF-beta, e ele viu que esses neutrófilos aqui, esses que não tinham neutrófilo, tiveram uma diminuição grande da massa tumoral, do crescimento tumoral. Quando ele foi ver o que acontecia dentro do tumor, ele viu exatamente a mesma coisa. Nesse aqui, depletado, ele tinha menos, o tumor era muito menor. Aqui tem diferença estatística, aqui só tem diferença estatística num grupo, mas aqui foi quando ele tratou também com o antagonista do TGF-beta. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas o TGF-beta tem um papel importante na polarização de neutrófilo. E de onde que vem esse neutrófilo? Essa polarização acontece no neutrófilo já maduro. Aqui a gente tem toda a origem dele, a partir daquela célula hematopoética, a gente vai ter a formação do neutrófilo maduro, e ele pode ser, dependendo do estímulo, pode virar aquele neutrófilo N1 e N2, segundo o trabalho do Frindler. Esse N1 aqui, ele chamou de neutrófilo associado ao tumor antitumoral. Ele tem uma capacidade citotóxica, principalmente por um aumento da produção de ROS. Ele está melhor preparado para um combate. Tem algumas diferenças, como o DNA, que a pouquinho eu vou mostrar. E, por outro lado, ele chamou o neutrófilo de N2. Aí aqui o TGF-beta, que eu comentei que tinha um papel importante, já se sabe que o TGF-beta pode ajudar na polarização desse neutrófilo. Esse perfil aqui pró-tumoral, que vai possuir características diferentes do antitumoral. Aqui saiu um outro, em 2012, saiu esse trabalho aqui bem interessante. Eu lembro desse trabalho quando eu voltei do doutorado de sanduíche, que a Cristina me apresentou ele e falou: João, já viu esse trabalho que saiu agora? O que você acha? Eu voltei no final de 2000, no meio para o final de 2011. E esse trabalho aqui tinha acabado de sair, ele foi publicado em 2012, mas tinha aquele trabalho anterior do Frindler, tudo isso era muito novo. E vendo, agora preparando essa aula, eu vi como tem surgido trabalhos diferentes sobre isso. Então, já não é uma novidade tão grande assim. O que ele fala nesse trabalho aqui? Ele consegue separar as características do neutrófilo N1, que seria o antitumoral, e aqui o pró-tumoral N2. E ele diz que esse pró-tumoral N2 está ligado ao crescimento do tumor, angiogênese, invasão, metástase, imunossupressão, tudo que o tumor quer. Já esse N1 aqui, ele estaria ligado à rejeição do tumor devido à sua citotoxicidade. Eles têm marcadores diferentes,
O núcleo deles é diferente. Esse aqui, N1, ele tem um núcleo mais clássico, aquele núcleo segmentado. Segundo o Junqueira, três salsichas no núcleo, né? Está escrito assim, não é piada. O N2 tem esse núcleo circular, que chamaram de donut-like, ou seja, núcleo em forma de rosquinha. Não sei se foi homenagem aos Simpsons. Nós temos outros marcadores aqui, que são os marcadores clássicos para você estudar se o neutrófilo é N1 e N2. Tem outros marcadores que saíram, marcadores de superfície, que foram sendo descritos também ao longo do tempo, que também podem ser usados. Inclusive, eu estou com alguns aqui na geladeira, que chegaram durante a quarentena. Então, qual é o papel? Aqui já é uma revisão de 2018, já estou mais perto da atualidade. É uma revisão que tem Alberto Mantovani. O Mantovani, para quem não conhece, ele está bem ligado aos trabalhos sobre esse neutrófilo associado ao tumor. Tem muita coisa dele, talvez seja o maior nome. O Friedler começou, mas quem continuou e levou isso adiante foi o Mantovani. Ele e o Cassatella também. O que esse trabalho fala? Que você tem o neutrófilo com as características que vão levar à iniciação do tumor e progressão, e tem aquele outro neutrófilo, que seria o mais relacionado a N2, que vai levar ao killing tumoral. E olha que engraçado que eles compartilham algumas características. Por exemplo, a produção de espécies reativas de oxigênio, naquele neutrófilo que pode levar à iniciação do tumor, é importante no caso para ele, que está causando estrago, né, que pode levar a uma estabilidade genética. Já no neutrófilo que vai querer matar o tumor, essas espécies reativas de oxigênio são importantes para a sua citotoxicidade. Agora, essa aqui é que eu acho mais interessante atualmente, essa molécula que é elastase neutrofílica. Daqui a pouquinho eu vou mostrar que ela pode levar à proliferação, pode levar até metástase tumoral. Por outro lado, ela pode levar ao killing dessa célula tumoral. Agora, o que faz a elastase ficar de um lado ou ficar do outro? Isso aqui ainda é bem polêmico, tem muita coisa conflitante na literatura. A gente tem as metaloproteinases que vão ajudar no remodelamento da matriz para o tumor fazer metástase. A gente tem VEGF, que vai levar à angiogênese, vai criar novos vasos para o tumor conseguir fugir. Aqui no neutrófilo, que vai levar à regressão do tumor, que vai combater o tumor, a gente vai ter o trail, que vai ativar os receptores de morte, que vão levar a célula tumoral à morte. A gente tem o VEGF-A, que no caso vai inibir a angiogênese A, que tem um efeito contrário, ele inibe o efeito do VEGF. E a gente vai ter um efeito aqui contrário da arginase. Um vai produzir óxido nítrico, que vai se ligar, que vai reagir com o superóxido, levando à formação do peróxido nitrítico, que é muito citotóxico, e o outro vai ter uma produção diminuída de óxido nítrico. Então, isso aqui também é uma outra forma de você caracterizar se neutrófilo é N1 ou N2. A gente tem aqui outra revisão só para mostrar para vocês que nem tudo é só o neutrófilo. Olha quantos trabalhos aqui que a gente vê nessa revisão, essa aqui é da Frontiers Immunology. A gente tem macrófago, tem célula dendrítica, a gente tem mastose, tem licate, até o linfócito gama-delta aparece aqui. A gente tem várias células do sistema imune que podem jogar a favor do tumor também. Então, não é só o neutrófilo e o macrófago com esse perfil M2. Aqui só para mostrar, não vou entrar em detalhes nessa figura, só para mostrar a complexidade. Quando a gente pensa no microambiente tumoral, aqui no tumor já estabelecido, a gente tem todas essas células conversando e atuando em prol do tumor, ajudando na sua proliferação, na sua capacidade de metástase, através da angiogênese também que vai acontecendo aqui. Então, todas elas podem conversar. Mas vamos voltar a falar agora dos neutrófilos. Agora eu voltei para 2013. Nesse trabalho aqui, o grupo aqui o Friedler, já como último autor, ele mostra que conforme o tempo passa, esse aqui seria um tumor mais inicial, um tumor mais tardio, esse aqui, acho que é carcinoma de pescoço. Depois eu vejo essa informação, mas
ele vê que conforme o tempo passa, ocorre um aumento do infiltrado de neutrófilo nessa massa tumoral. E aqui mostrando a taxa de Kinning, ele mostra que quanto mais é neutrófilo para a célula tumoral, maior o Kinning. Só que isso diminui ao longo do tempo. Existe uma diferença estatística aqui nesse último grupo. Ou seja, vai aumentando esse neutrófilo pode ter uma importância para combater o tumor, que vai diminuindo ao longo do tempo. Por que diminuiria ao longo do tempo? Porque esse neutrófilo passa a polarizar mais para aquele outro perfil. Agora, só mais um detalhe, para quem se interessar pelo assunto e for procurar na internet neutrófilo N1, neutrófilo N2, quando começou a discussão com Frindler, ele chamou de neutrófilo associado ao tumor o N1, que seria o antitumoral, e o neutrófilo associado ao tumor N2, que seria o protumoral. Então, seria o TAM N1 e N2. Hoje em dia, tem autores que já chamam o neutrófilo associado ao tumor só o N2, assim como fazem com macrófago. Então, vocês vão ver das duas formas, tá? TAM N1, TAM N2, ou TAM se referindo só ao N2. Mas é sempre o N2 que é o protumoral. Essa aqui é uma revisão bem interessante também, quem quiser está aqui a fonte, que fala do papel do neutrófilo nas diferentes etapas da tumorigênese e da metástase. Aqui a gente tem, por exemplo, os neutrófilos favorecendo a invasão, favorecendo aqui já está caindo no vaso, e depois favorecendo a metástase. E fala, inclusive, desses neutrófilos num sítio pré-metastático. Aí, nessa revisão, ele separa essas etapas. Aí, aqui ele fala desse neutrófilo também, N1. Isso aqui é só um resuminho de tudo que eu falei até agora. Como que esse N1 pode dar combate à massa tumoral, isso aqui é o antitumoral, né? Através de espécie ativa de oxigênio, todo o seu arsenal, mieloperoxidase também que vai converter aqui, através de todo o seu arsenal de guerra, através da ativação de morte, dos receptores de morte com trail, através da ligação mediada por anticorpos, através da ativação da imunidade adaptativa. Então, esse N1 vai ter um papel de matar o tumor, ou então diminuir o seu crescimento, diminuir a metástase. Num cenário perfeito, ele mataria o tumor. Agora, já o N2, o protumoral, ele participa aqui de diferentes etapas. Ele pode induzir, por exemplo, através das NETs, que o Robson vai falar daqui a pouquinho, ele pode induzir a proliferação tumoral. Ele também pode induzir, isso tudo aqui ele está falando através das NETs, ele pode induzir a angiogênese, então a gente vai ter a formação de vasos aqui ao redor dessa massa tumoral, e pode também favorecer depois a metástase. Eu tirei dessa apresentação, mas eu tinha colocado 2 artigos que falam da importância da elastase na proliferação e na migração do tumor, na metástase. Ele mostra que sem a elastase aqui nessa NET, o tumor não prolifera. Então, de alguma forma, essa elastase aqui, ao invés de combater, causar dano ao tumor, ela consegue ativar o tumor e levar a sua proliferação. E favorece também a sua migração depois. Poderia estar associado à metástase? A pergunta seguinte agora. Aqui eu falei do tumor migrando, e essa revisão aqui bem legal, que mostra o seguinte, que numa situação pró-tumorigênica, desse lado aqui tem a antitumorigênica, que tem tudo aquilo que eu falei anteriormente. Agora, numa situação pró-tumorigênica, que a gente vai ter essa liberação de elastase, aqui parece que está jogando, mas já sabe que normalmente ela fica inerte, nas armadilhas celulares extracelulares neutrofílicas, vai ativar essas células tumorais e vão conferir a ela uma capacidade mais migratória. Vão até induzir aquela transição epitélio-mesênquima. E essas células aqui vão poder sair do sítio. Claro que a gente vai ter toda uma formação de novos vasos aqui em volta e vão poder fazer metástase. Além disso, isso aqui, só para eu lembrar, justificar porque eu falei para vocês que eu voltaria aquele artigo, o primeiro artigo que eu falei. Quando a gente tem o crescimento tumoral, a gente vai ter uma liberação de GM-CSF que vai levar a uma expansão, uma produção maior de neutrófilos.
Então, a gente vai ter uma neutrofilia, a gente vai ter um aumento de neutrófilos circulantes. Então, aquele trabalho que eu falei que mostrava que o aumento de neutrófilos na circulação está ligado a uma maior mortalidade, é por isso daqui. Aquele trabalho era de 2005, ainda não sabiam todas as informações. Então, a gente vai ter um aumento de neutrófilo, e a gente vai ter um aumento de neutrófilo chegando na massa tumoral, já vão chegar na massa tumoral tendendo para virar aquele neutrófilo pró-tumoral N2. A gente vai ter esses neutrófilos colonizando também sítios pré-metastáticos. Isso daqui tem poucos trabalhos que mostram isso de forma mais clara. Ainda não tem nada a falar, o neutrófilo vai para lá antes, depois a célula tumoral vai. Mas o que a gente espera é que isso aconteça, que esse neutrófilo vai, por exemplo, já foi encontrado neutrófilo num pulmão antes da célula chegar lá, no caso em trabalho com melanoma. Então, esses neutrófilos podem preparar esse ambiente para o tumor chegar depois. E aqui só para linkar também com obesidade e inflamação e câncer, que outro assunto é bem recorrente. Aqui, esse trabalho aqui foi com câncer de próstata, foi com camundongo. O que eles viram? Com a dieta high fat diet, você tinha um aumento do câncer de próstata. Aí aqui a gente vê o aumento da massa tumoral e aqui o aumento de células proliferando, KI67. E o que essa revisão fala? Essa revisão só mostra essa figura e depois discute isso. Ela fala exatamente do link entre obesidade, inflamação e aqui o tumor. Ele fala aqui de um tumor já estabelecido. Ele injeta o tumor, ele fala de um trabalho que injeta o tumor no camundongo. E quando a gente tem essa inflamação aqui, no caso a obesidade, essa inflamação crônica de baixo grau, a gente vai ter essas células aqui parcialmente ativadas. A gente vai ter uma série de citocinas elevadas na circulação, a gente vai ter já um estado de inflamação nessa pessoa. E a gente vai ter também a liberação de citocinas, quimicinas pelo tumor. E como a gente vai ter essas células já aqui primadas, pré-ativadas, já de alguma forma ativadas, a gente vai acelerar a migração dessas células até a massa tumoral. Que quando chegar lá, ao invés de combater o tumor, vai acontecer aquilo que eu estou falando com vocês. Eles vão atuar em prol do tumor. Num cenário perfeito, o que aconteceria? Essas células sempre combateriam o tumor. Mas na prática não é bem isso que acontece. Então aqui está mostrando todos esses eixos, como é que a obesidade, a inflamação e o tumor se comunicam. Agora, como inibir esses neutrófilos associados ao tumor, no caso, os N2? Esse aqui é um trabalho, ele é de 2017. Eu achei ele bem legal, que fala do efeito da melatonina nesse carcinoma. Ele fala que a primeira coisa que ele mostra é que quando você tem um aumento, isso aqui é com um paciente, tá, com biópsia. Ele vê que quando você tem, quando pega a biópsia quando pega o sangue desses pacientes, tem um aumento de neutrófilo, o que já é esperado. Agora, quando ele vai ver essa subpopulação CD66B, low ou high, CD66B é um marcador de neutrófilo. Ele mostra que tem um aumento dos que tem mais o CD66B na superfície, de acordo com o estadiamento do tumor. Então, ele fala que quanto mais neutrófilo desse daqui, mais você vai ter maior vai ser o estadiamento. Ele mostra também, ele correlaciona isso com metástase. Quanto mais neutrófilo CD66B high, mais metástase ele observou nesses pacientes. E isso também está ligado com a sobrevivência. Quanto mais CD66B high nesses pacientes, menor a taxa de sobrevivência. Ou seja, ele está mostrando aqui uma outra forma de você caracterizar esses neutrófilos. Mas como que o que ele sugeriu? É que ele trabalhou já in vitro, ele pegou esses neutrófilos, os neutrófilos do paciente, isso aqui que é interessante também, da circulação, e deu melatonina. E ele viu que quando ele deu melatonina, ele diminuiu a capacidade desse neutrófilo de migrar, porque esse neutrófilo associado ao tumor, se vocês forem lembrar que eu falei no comecinho da aula, eles precisam migrar para o tumor. Então, a melatonina diminuiu essa capacidade migratória
E a melatonina também levou ao aumento da sua apoptose, da morte. Por quê? Porque da mesma forma que eu falei da migração, esse neutrófilo, para chegar no tumor, ele tem que aumentar a taxa de sobrevivência dele, para ele conseguir atuar por mais tempo. Então, a melatonina, ela conseguiu inibir parcialmente, não retornou que é o basal, não, mas a taxa diminuiu a taxa de sobrevivência desses neutrófilos. Isso aqui in vitro com os neutrófilos do paciente. E agora eu vou voltar para a aula passada do Robson. Vou linkar com o trabalho do nosso grupo. O tumor libera vesícula. Oi? Oi, posso tirar uma duvidazinha da melatonina? Pode, não sei se eu vou saber responder, que eu só peguei aquele artigo. Que isso. Isso é cápsula? É cápsula de melatonina? Porque se a gente dormir mais, a gente também libera mais melatonina, não é isso? Ou não? Se você dormir mais, você libera mais melatonina? Não é do sono? Não, é o do sono, mas tem a cápsula. Tem até amigos que tomam melatonina, que são super adeptos. O pessoal do grupo da Regina Marcos. Mas está querendo ligar, dormir mais com ter menos ânsia? Não sei se está sendo meio ousada nessa proposta. Pois é. Mas se a cápsula no trabalho, eu não sei. Eu não vi qual foi a forma que eles deram lá. Mas foi in vitro aquilo. Ah, tá. Eu tenho muita curiosidade, porque aqui não tem vendendo, né? Eu acho que a gente tem que comprar nos Estados Unidos melatonina, eu acho que aqui é proibido, não é isso? O pessoal compra de fora. Mas esses meus amigos tomam todo dia melatoninazinha. É mesmo? Acho que todo mundo que é da Regina Marcos toma. Ela convém. A professora Regina Marcos é lá da USP de São Paulo. Muito interessante. Se interessar pelos trabalhos dela, é uma das maiores estudiosas de melatonina aqui. Posso me meter? Oi, Cristiano. A melatonina, quer dizer, aí ela, na verdade, ela não causa sono, ela só ela te dá uma qualidade de sono, né? Dentro do pessoal fica tomando. Mas a melatonina, os trabalhos da Regina mostram que a melatonina ela tem a papel sobre a resposta inflamatória. Então, provavelmente, é esse papel da melatonina sobre a resposta inflamatória, mexendo inclusive com o NF-κB, etc., que provavelmente está fazendo esse efeito. Tá? Ela foi a primeira a descrever o eixo melatonina, sistema imune, né? Ela apresentou esse trabalho. Né? Tem vários trabalhos, tem umas coisas bem legais, vale a pena. São papel diferente da melatonina do que normalmente a gente está acostumado a ver como controladora, entre aspas, do sono. Legal, bacana. Obrigado. Então, voltando aqui à aula, essa pergunta aqui já foi respondida pelo Robson na aula passada. Essa figura também já foi mostrada, só queria lembrar que a liberação de vesículas extracelulares já é considerada uma função normal de uma célula, assim como tem adesão, a liberação de mediadores solúveis, mitose, diferenciação, migração, apoptose, a gente tem a liberação de vesículas. Então, uma função normal. Lembrando que as células podem liberar mais ou menos dependendo do estímulo. E foi até uma pergunta da Alice por e-mail. Normalmente, numa doença, você tem uma produção aumentada dessas vesículas, mas isso não é uma verdade absoluta. Às vezes você pode ter numa doença a mesma liberação de vesículas que a célula liberaria, só que com conteúdo diferente também. Então, nem sempre você tem um aumento dessa produção, mas você pode ter um conteúdo diferente. E essas vesículas têm várias funções. Elas fazem um papel de se comunicar com outra célula, podem transferir proteína, ativar um receptor, transferir RNA, transferir microRNA. Elas têm diferentes funções. E essas vesículas extracelulares, está bem rápido aqui que o Robson já mostrou isso, a gente tem as micropartículas, que são como ectossomos, então tem os exossomos, que vêm desses corpos multivesiculares lá do Golgi, que são menores. Elas vão fazer essa conversa entre uma célula e outra. Aqui, no caso, esse trabalho, o Robson até mostrou esse trabalho, fala de uma célula tumoral se comunicando com outra célula através dessas vesículas. E eu vou mostrar rapidamente aqui, no finalzinho da aula, ainda estou no tempo,
o trabalho do Daniel. O Daniel desenvolveu esse trabalho no laboratório da professora Cristina, que está aqui no grupo, acabou de falar. Esse trabalho, até o ano passado, eu lembro que eu reclamava que a gente estava com dificuldade de publicar, e agora que a gente conseguiu um parecer muito favorável da JLB, quando a gente estava respondendo, se eu não me engano, eram 3 experimentos só que eles pediram, começou a quarentena. Aí a gente não sabe como é que a gente vai terminar esse trabalho. Mas, de qualquer forma, diria que ele está com grande chance de ser aceito. O que o Daniel viu? Que a célula tumoral, ele trabalhou com a MV3, que é um melanoma, ele viu que esse melanoma, ele é capaz, durante 24 horas, ele é capaz de liberar grandes quantidades de micropartículas. Isso aqui ele analisou em citometria de fluxo. E quando a gente analisou aqui no ZetaView, tem lá no laboratório do professor Robson, a gente viu que tinha também exossomos presentes nessa amostra, que são as amostras com tamanho inferior a 100 nanômetros. Então, a gente viu que a gente tinha tanto essas vesículas maiores quanto as menores. Aí, a partir daqui, a gente começou a chamar de vesículas extracelulares, a gente parou de chamar de micropartículas. O que é, de certa forma, esperado, porque quando a gente olha trabalhos relacionados a células tumorais, a gente vê que essas células liberam mais exossomos que micropartículas, que são as maiores. Dependendo da célula, ela libera mais micropartículas. Mas, de qualquer forma, a gente está trabalhando com toda essa população aqui de vesículas. E a gente começou com algumas perguntas. Depois que a gente viu que essa célula tumoral, que o melanoma, libera vesícula, a gente perguntou, será que essa vesícula é capaz de ativar neutrófilos humanos? Então, a gente tirou nosso próprio neutrófilo de voluntários saudáveis e testou o efeito dessa vesícula. Aqui, inicialmente, a gente viu várias funções do neutrófilo, mas aqui na migração, isso aqui a gente usou uma câmara de Boyden, a gente coloca o neutrófilo em cima e o estímulo embaixo, a gente colocou a vesícula embaixo e viu se o neutrófilo era capaz de migrar para a vesícula. A gente colocou diferentes concentrações de vesícula e a gente viu que o neutrófilo foi capaz de migrar em direção a elas. O FMLP aqui é o controle positivo. A gente usou vesícula também de uma linhagem de melanócito, NGM. A gente viu que essas vesículas não induziram a migração. E quando a gente usou o meio condicionado todo da célula tumoral, ou seja, aquilo que a MV3 liberou durante 24 horas, a gente viu que esse meio também foi capaz de induzir a migração. Então, aqui a gente tem um grupo que tem um meio liberado pelas células tumorais, e aqui a gente tem as vesículas purificadas desse meio. Esqueci de falar dessa etapa aqui, que é super importante. A gente pega o meio que a célula libera, faz um processo de ultracentrifugação e recolhe essas vesículas desse meio. Quando a gente pegou o meio, esse meio condicionado que a gente retirou essas vesículas, a gente viu que esse meio não induzia mais a migração. Ou seja, a gente está sugerindo que o efeito, essa capacidade migratória que a gente vê aqui nesse meio, é decorrente das vesículas extracelulares. A gente usou alguns inibidores, a gente pegou o neutrófilo, tratou com o inibidor da P3-quinase, toxina pertussis, que inibe proteína GI, e a gente viu que o neutrófilo não migrou mais em direção às vesículas, mostrando então uma via, no caso que é a P3-quinase, que poderia estar relacionada a essa migração. A gente viu em seguida, aqui a gente usou como controle positivo o L8 e usou o antagonista do receptor da L8. A gente viu que o neutrófilo, como era esperado, migrou para L8, quando a gente bloqueou o receptor, não migrou mais. E, mais uma vez, a gente mostrou que a vesícula foi capaz de induzir a migração aqui do neutrófilo, e quando a gente usou o antagonista do receptor da L8, o neutrófilo não migrou mais. Então, a gente está mostrando que provavelmente essa vesícula carrega a L8 ou libera a L8 no meio, que faz com que o neutrófilo migre até ela. Quando a gente usou aqui um outro antagonista, o antagonista do receptor do leucotrieno B4, a gente não conseguiu inibir esse efeito. Então, a gente está mostrando que provavelmente é a L8 que está participando desse efeito migratório. Qual seria a relevância desse meio condicionado e dessa vesícula recrutar neutrófilo? Exatamente o que eu mostrei antes. Aquela massa tumoral fica o tempo todo chamando neutrófilo, inclusive aumenta a liberação de neutrófilo da medula. E esses neutrófilos chegam constantemente naquele local, na massa tumoral. Em seguida, a gente vai ver outra função importante, que seria o aumento da sobrevivência desses neutrófilos. E a gente viu mais uma vez, aqui a gente usou diferentes concentrações,
a gente viu que a vesícula extracelular foi capaz de aumentar o tempo de vida do neutrófilo. Esse aqui é o controle. Esse aqui é o neutrófilo após 20 horas, que ele é uma célula que vive muito pouco. Então, a gente viu que as vesículas extracelulares foram capazes de aumentar a sua sobrevivência, não de forma igual aqui ao controle positivo, que foi a LPS, mas foi capaz de induzir esse aumento, assim como o meio condicionado. E a vesícula do melanócito não fez nada. A gente mostrou mesmo aqui por citometria de fluxo com a anexina 5. Então, aquela outra terceira função importante que eu comentei também com vocês, que é a liberação de NET, também foi investigada. A gente avaliou por aqui 2 formas diferentes. A gente quantificou o DNA que o neutrófilo jogou para fora e a gente viu que as vesículas extracelulares, assim como o meio condicionado e o nosso controle positivo LPS, levaram a um aumento de DNA jogado para fora, DNA presente nas NETs. E a gente viu que nesse DNA aqui, nisso que era jogado para fora, a gente teve um aumento da atividade de elastase aqui no controle positivo e no meio condicionado. No entanto, as vesículas extracelulares não foram capazes de induzir a atividade de elastase. Ou seja, isso aqui foi a primeira diferença que a gente viu até agora. A gente está mostrando que o meio condicionado, o que o melanoma libera, tem efeito bem parecido com a LPS. Já a vesícula extracelular, até esse momento tinha efeito parecido, só que a NET dela não tem elastase, essa é a diferença. Quando a gente foi fazer imunocitoquímica, a gente viu a mesma coisa, a gente viu que a LPS induzia a liberação de NET. Aqui, eu não sei se vocês estão vendo bem, o DNA está em azul, histona, que está presente nas NETs, está em vermelho, e a elastase está em verde. As vesículas da NGM não fizeram nada, aqui a gente consegue ver só o núcleo, igual ao controle. Quando a gente olha aqui o meio condicionado da MV3, do melanoma, a gente vê a elastase, a gente consegue ver o verde. Já nas vesículas extracelulares, a gente não consegue ver esse verde. A gente consegue ver o DNA, a gente consegue ver a NET, mas não vê a elastase. Agora, só um detalhe importante, estou falando com vocês aqui a LPS o tempo todo como controle positivo, mas a gente começou a sugerir ao longo desse trabalho que talvez a LPS estivesse induzindo aquele fenótipo antitumoral, desculpa. Por quê? Porque ele está induzindo características que iriam de acordo com o que a gente vê do neutrófilo contra o tumor. Mas a gente não está afirmando nada até agora. Já a vesícula, a gente ainda não sabe muito bem o que ela está fazendo. Ela está mostrando que está fazendo algumas coisas que o LPS faz também, mas não tem a LPS. Até agora essa é a única diferença. E no final a gente foi ver o último efeito na ativação do neutrófilo, que seria a produção de espécies reativas de oxigênio. E a gente viu, dado que foi bem curioso, que as vesículas extracelulares induziram uma grande quantidade de espécies reativas. Esse aqui é o ensaio de produção de ROS com luminol. Ele ficou bem parecido com o LPS mais uma vez. O PMA foi o nosso controle positivo. E o meio condicionado da MV3 induziu uma quantidade muito menor de ROS. Então, ele se perguntou, se nesse meio condicionado tem as vesículas extracelulares, por que ele induziu menos? E para responder isso, a gente fez um ensaio cell-free, que a gente chama, que é um ensaio de atividade antioxidante. A gente pegou só o meio condicionado, as vesículas, aqui o sobrenome, que é o meio sem a vesícula, e o Trolox. O Trolox é o padrão ouro de antioxidante. É uma forma de vitamina E, tocoferol. Então, usando como 100% o Trolox com atividade antioxidante, a gente dá peróxido de hidrogênio e vê se ele funcionou ou não funcionou. A gente viu que nesse meio condicionado do melanoma, a gente tinha antioxidante. O que, de certa forma, é legal, porque se a gente for pensar no tumor liberando secretando esse meio, é interessante ele ter antioxidante para controlar o ataque desses fagócitos que vão chegar lá para dar combate à célula tumoral. Já a vesícula extracelular praticamente não tem atividade antioxidante. Só que quando a gente pensa na vesícula extracelular, ela não fica só no entorno desse tumor. Essa vesícula é capaz de sair. Ela cai na circulação, ela pode ir para um sítio pré-metastático. Então, essa vesícula aqui não carrega antioxidante com ela. Já esse meio condicionado carrega. O que explica esse dado aqui. Então, mostrei até agora que esses neutrófilos tratados com LPS e as vesículas possuem características semelhantes. Não é? O que até agora não é legal. Mas qual seria o perfil desses neutrófilos que foram tratados com LPS e as vesículas?
Então, a gente começou a ver o que estaria acontecendo na polarização dos neutrófilos. A gente viu aqui 2 marcadores de superfície, que são bem investigados, que é o CD95. Se aquele está presente em neutrófilos citotóxicos, neutrófilos N1. E a gente viu que só o LPS, que no caso teve uma tendência grande de aumento. Já os nossos estímulos parece que até que levaram a uma diminuição, uma tendência de diminuição. Aqui o meio condicionado é vesícula. E quando a gente usou um marcador de N2, de neutrófilo protomoral, que é o CXCR4, marcador de superfície, isso aqui foi feito em citometria, a gente viu que as vesículas extracelulares levaram um aumento desse marcador. Isso aqui a gente pegou o neutrófilo e deixou 3 horas com essas coisas aí, cada grupo com um componente. E depois de 3 horas a gente foi ver se ele passava a expressar ou não esses marcadores. Um outro marcador que tem nesses neutrófilos associados ao tumor do tipo N2, o protumoral, é um aumento de arginase. E a gente viu que só o meio condicionado e as vesículas extracelulares levaram a esse aumento de arginase, sugerindo então que está tendo uma polarização. Em seguida, a gente fez a análise da expressão de RNA mensageiro. Isso aqui parece um array, mas não foi. A gente fez 1 por 1, deu um trabalhão. E a gente separou aqui em marcadores do tipo N1, ou seja, ICAM, eneossintase induzida, CCL3, são transcritos que estão presentes só em neutrófilos N1. A gente separou aqui marcadores de neutrófilos N2, pegando o que tinha na literatura até o momento. E, de forma geral, a gente viu que o LPS aumentou os marcadores N1. Então, nesse momento, a gente começou a falar, a gente está criando um modelo aqui de neutrófilo N1 também. A gente está indo além do N2 que a gente queria ver. E quando a gente foi ver aqui o meio condicionado da célula tumoral e as vesículas extracelulares, a gente viu até que a vesícula extracelular diminuiu o ICAM. A gente não viu eneossintase induzida, foi 0, não apareceu nada, não amplificou. E quando a gente foi analisar os marcadores N2, a gente viu que quase todos eles aumentaram. Já outros marcadores a gente usou por curiosidade, a gente não viu diferença. Então, a gente está mostrando que está ocorrendo sim uma polarização aqui para esse perfil N2. E quando a gente for olhar aquele remodelamento da cromatina, que eu falei que acontecia no neutrófilo N2, a gente viu aqui, com a LPS, a gente consegue ver o DNA bem típico do neutrófilo ativado, esse DNA brilhando. No controle e no grupo tratado com meio condicionado pelo melanócito, a gente vê o neutrófilo com seu perfil típico, que é o núcleo em forma de ferradura. E quando a gente tratou com meio condicionado do melanoma ou com as vesículas extracelulares, a gente consegue observar aquele núcleo em forma de rosca, em forma de donut, o que é outra característica desse neutrófilo N2. E no fim, a gente resolveu avaliar qual seria o efeito desse neutrófilo no melanoma. Então, a gente pegou esse neutrófilo, a gente polarizou o neutrófilo por 3 horas com LPS, com meio condicionado, com vesícula, fez ele virar ou N1 ou N2, de acordo com aqueles dados anteriores. Depois de polarizado, a gente deixou esse neutrófilo 24 horas com o melanoma e fez um ensaio de MTT. MTT mede atividade mitocondrial, uma forma de você ver viabilidade celular. Como o neutrófilo quase não tem mitocôndria, a gente considerou que essas mitocôndrias aqui seriam só do melanoma. E a gente viu que o neutrófilo, por si só, que não foi polarizado, já foi capaz de diminuir a viabilidade do melanoma. Então, o neutrófilo basal, que não vê nada, ele já é citotóxico. Aquele que viu LPS, que adotou um perfil N1-like, eu não posso falar N1, tem que chamar de N1-like, ele diminuiu ainda mais a viabilidade da célula tumoral. O neutrófilo que ficou 3 horas com o meio condicionado do melanoma levou ao aumento da viabilidade da célula tumoral quando comparado até com o controle que não viu nada. Ou seja, ele aumentou mais ainda a viabilidade. Já o neutrófilo que viu a vesícula extracelular, que polarizou para aquele perfil N2 e encontrou a célula tumoral, se vocês compararem ele com um grupo que viu o neutrófilo que não foi polarizado, ele não afetou a viabilidade. Então, ele até reduziu esse efeito desse neutrófilo que não viu nada. A gente pode abordar de 2 formas. Que ele não afetou a viabilidade do melanoma normal
e que ele inibiu o efeito citotóxico que o neutrófilo normal teria. E, no final, a gente se perguntou qual seria, então, o mecanismo, por que isso estaria acontecendo? E a gente viu, como era esperado, não sei se vocês lembram aquele resultado da arginase, o LPS produz uma quantidade maior de óxido nítrico e aqueles que viraram N2, que principalmente foi tratado com a vesícula, teve menos óxido nítrico. Então, a gente fez o seguinte, a gente pegou esse neutrófilo, a gente deixou ele polarizar por... Alô? A gente deixou ele polarizar por 3 horas, a gente colocou uma sonda que só detecta o peróxido nitrito. O peróxido nitrito ele é formado a partir do óxido nítrico com o superóxido. E é uma espécie ativa de oxigênio que é muito citotóxica. Então, a gente pegou o neutrófilo, polarizou por 3 horas. Aí tem N1 like, N2 like, está polarizado. E a gente colocou essa sonda dentro do neutrófilo. E a gente colocou esse neutrófilo em contato com o melanoma. E a gente estudou como é que estaria a produção de peróxido nitrito ao longo do tempo. E a gente viu que aquele neutrófilo que foi polarizado para o N1 like, que foi tratado com LPS, teve uma grande produção de peróxido nitrito. E a gente viu também que esse neutrófilo levou à morte da célula tumoral, diminuiu a viabilidade. Então, isso aqui poderia justificar. Já a vesícula extracelular levou a uma tendência de aumento. Não houve diferença estatística, mas teve uma tendência de aumento aqui. O que pode explicar o fato dela não ter sido citotóxica, não ter matado o melanoma. Já o meio condicionado da célula tumoral não teve nada, ficou igual ao controle. O que pode justificar também ela ter levado a um aumento da viabilidade da célula tumoral. Então, concluindo aqui, dentro do tempo, nós vimos que o neutrófilo ele vai interagir com essas vesículas extracelulares, seja aqui as micropartículas, exossomos, a gente juntou tudo e chamou de vesícula extracelular, e ele começa a migrar, a gente viu que ele migra também para ele, aqui a gente não fez nada em vivo, estou falando de ensaios in vitro, ele começa a adotar um perfil N2-like, um perfil prototumoral. A gente viu todos aqueles marcadores de RNA, a gente viu o aumento da arginase, a gente viu também as funções relacionadas ao neutrófilo N2, a gente viu o aumento de CXCR4. Então, a gente fala que são essas células aqui, essas vesículas, que vão levar essa polarização, fazendo com que o neutrófilo, então, passe a atuar em prol do tumor. Esse trabalho aqui foi desenvolvido pelo Daniel, que é aluno de doutorado da PGB na UERJ. Ele fez a maior parte lá na UERJ, só o finalzinho ele fez no laboratório de biologia redox. O Daniel é orientado, tem que agradecer também a Cristina, sempre agradecer a Cristina Barja Fidalgo. Ele é orientado por ela também, comigo. E isso que eu queria apresentar para vocês, pessoal. Alguma dúvida?